Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a tragédia que o governo Lula está metendo o Brasil, tá? Os corruptos aqui do Brasil, com vontade de voltar a roubar aqui no Brasil, deram um jeito de tirar Bolsonaro a todo custo e botar o pinguço corrupto no poder. Ai não, porque Bolsonaro fazia imagens muito ruins, imitava doentes de Covid, temos que tirar ele a qualquer custo, né? E aí botaram o Lula, que todo mundo sabe é um amante de ditaduras, e botaram particularmente num momento crucial da nossa história, no momento que está se desenhando a Terceira Guerra Mundial. Não tenha dúvida, já existe um eixo do mal nessa Terceira Guerra, que é a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte. Talvez a China entrando nisso também. E o Brasil está de que lado? É lógico, o Brasil do Lula está do lado do Irã, da Rússia, da China e da Coreia do Norte. Ninguém tem dúvida disso, né? É só você ver o que o Lula tem falado. O Lula condenou o ataque de Israel contra o Irã, mas nunca falou nada sobre o ataque terrorista do Hamas contra Israel, né? Falhou em criticar o Hamas, criticar os terroristas, em momento algum levantou essa bandeira. Por quê? Porque são esquerdistas, cara, amam ditadores, amam essa turminha da esquerda, né? Enfim, eu falo sobre esse caso, tanto da guerra de Israel com o Hamas, quanto da guerra da Ucrânia contra a Rússia, lá no meu canal Mundo e Revolução. Todos os dias tem vídeos lá. Eu vou deixar os links aqui dos últimos vídeos aqui na descrição desse vídeo, caso você queira acompanhar. Mas eu vou falar hoje aqui sobre justamente esse posicionamento do Brasil nessa guerra, que é nada mais nada menos que o pior possível nessa história, né? Então o Brasil já condenou o ataque de Israel contra o Irã, no momento em que todo mundo ficou a favor desse ataque. Os Estados Unidos sabem que o Irã tem a bomba nuclear, é uma tragédia para o mundo todo. O Irã está próximo de ter a bomba nuclear, né? E botou a gente do lado de quem? Do lado da Rússia, da China e, lógico, do Irã, né? Essa notícia foi sugerida por Made in Tangamandápio, Todinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, para você ver como é que o mundo está dividido nesse momento. Você tem a lista dos países democráticos, que não vou dizer que não tenham defeitos, não. Eu mesmo brigo muito com a França, brigo muito com os Estados Unidos, acho um monte de defeito na Europa, tenho críticas amplas a todo mundo. Mas a verdade é que não tem nem comparação com a outra turma, que é a turma da Rússia, da China, do Irã. Vocês lembram quando o Lula assumiu o governo aqui no Brasil, vieram navios do Irã, pararam aqui no Porto do Rio, aqui do lado da minha casa. O que esse pessoal veio fazer aqui, ninguém explicou até hoje o que aconteceu com esses navios do Irã, o que eles vieram fazer aqui no governo Lula, né? Uma coisa realmente absurda esse tipo de situação. O Lula, quando foi visitar a Rússia, foi lá na Rússia, num dia comemorativo, no 9 de maio. Em momento algum procurou se aproximar da Ucrânia, ver o outro lado, não. O Lula só tem olhos para o agressor. Da mesma forma, agora está ficando do lado do agressor. Rússia e China condenaram o ataque ao Irã, França e Estados Unidos apoiam Israel. Quem você acha que está certo nessa história? É lógico que é o mundo civilizado, é a França e os Estados Unidos, é a Europa como um todo. Não foi só a França e os Estados Unidos, não. A Europa como um todo ficou do lado de Israel por um motivo óbvio. Ninguém quer. Aliás, não é só a Europa, não, tá? O Oriente Médio inteiro ficou do lado de Israel por um motivo muito simples, né? O pessoal sabe que o Irã com arma atômica ele só ia ser uma tragédia para o mundo inteiro. E que Israel fez esse ataque foi justamente para impedir que o Irã tenha a bomba atômica, né? Ou seja, o que a gente está vendo aqui é o alinhamento do Brasil com a Rússia e com a China, condenando o ataque ao Irã, enquanto a Europa, os Estados Unidos e todos os países democráticos do mundo, todo o primeiro mundo, está ficando do lado de Israel, que é o lado correto, né? E aí que eu falo para vocês, tá vendo, idiotas? Vocês é da cartinha da democracia, o pessoal prudente e sofisticado lá da Faria Lima, que fez o L, porque Bolsonaro fala coisas ruins e coisa e tal, Bolsonaro falou, imitou um doente da Covid, ai, não pode, vamos votar no pinguço corrupto, só para ver no que dá? E pois é, e vocês botaram a gente nessa roubada enorme que tem aqui, porque foram vocês da Faria Lima, vocês da isentosfera de São Paulo que fizeram isso. O Nordeste deu mais votos para Bolsonaro em 2022 do que deu em 2018. A culpa foi São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Minas Gerais também em menos grau, que foram os estados que votaram no Lula, que deram mais votos para Bolsonaro em 2018 do que deram em 2022, ou seja, Bolsonaro perdeu votos nesses estados, justamente pelo pessoal de que, ai não, porque Bolsonaro, não sei o que lá, imitou o doente da Covid, vamos votar no ladrão? Vamos votar no corrupto? O que mal pode ter em votar num corrupto, né? Ai, mas Bolsonaro imitou um doente de Covid, não podemos votar nele, né?
Enfim, e botou a gente agora sentado no colo do eixo do mal da Terceira Guerra Mundial. Esse é o tamanho da lambança que esse pessoal fez com o Brasil. O Lula está diretamente ligado com esse pessoal e não tenha dúvida. E o pior, a gente está numa situação que corre o risco da gente debandar de vez para lá. Por quê? O Alexandre de Moraes está querendo venezuelizar as eleições de 2028. A prisão do Gilson Machado já deixou claro que ele vai querer tirar da eleição todo mundo que for candidato de direita em 2026. Ele vai querer prender, proibir de participar e coisa e tal, para evitar que a direita ganhe o Senado em 2026, né? Ou seja, estamos na Venezuela, viramos a Venezuela, já estamos nesse negócio. E os Estados Unidos, se começarem a botar sanções no Brasil, eles vão dizer que não, que temos que nos afastar dos Estados Unidos. Vamos cair no colo de quem? No colo da Rússia, da China, do Irã. O colo do eixo do mal. Que eu quero lembrar para vocês que não é só o eixo do mal no sentido de serem malvados, de desrespeitarem a soberania de outros países, não. É o eixo do mal também no sentido de serem economicamente inviáveis. Vão quebrar inevitavelmente. Se o Brasil ficar nessa turma, vai acabar quebrando também no final das contas, né? Esse é o grande problema, né? A Rússia está totalmente fodida lá na guerra dela. Quebrou completamente, né? O Irã está todo fodido também. Israel fez um ataque que trucidou toda a elite aristocrática socialista lá do Irã e destruiu o programa nuclear deles. Eles estão dizendo que vão conseguir fazer alguma coisa, não sei o que lá. Acho pouco provável. A China está quebrada economicamente. Felizmente não chegou a invadir Taiwan, mas não está muito longe de fazer um negócio desse. E a gente está ficando do lado errado dessa história. De novo, eu tenho críticas ao Macron, tenho críticas à Europa, tenho um monte de críticas a ele. Critico mesmo, já fiz vídeos aqui criticando o Macron para cima e para baixo. O problema é, entre o Macron e o Putin, porra, puta que pariu, né? O Macron é muito melhor, o Macron é alguém que você consegue conversar, que você consegue negociar, que é uma democracia. O Macron não vai estar aqui, não vai estar na França daqui a 5 anos. Já vai ter outra pessoa lá, provavelmente a Le Pen, ou alguém ligado à direita lá na França. Dá para negociar daqui a 5 anos, que seja o caso. E na Rússia? Na Rússia vai ser o Putin, sempre. E quando o Putin morrer? Quando o Putin morrer, se é que ele vai morrer um dia, se é que ele já não morreu, já não está sendo substituído por sósia, vai ser outra pessoa pior ainda do que ele. Então não tem salvação. Ditaduras não tem como negociar com ditadura, né? E aí é muito engraçado ver o Lula indo nesse pessoal lá, foi lá no Putin abraçar o Putin, não sei o que lá, botar a gente sentado nesse colo desse pessoal da extrema esquerda do mundo, né? Esse pessoal ditador no mundo inteiro, né? Israel fechou a embaixada e o consulado no Brasil após o ataque ao Irã, como retaliação devido ao Brasil ter condenado os ataques contra o Irã. O que faz muito bem Israel, evidentemente que o governo Lula é um governo hostil aos judeus, né? O governo Lula é um governo antissemita, o Brasil está sendo visto como antissemita nessa história, é exatamente isso. O Lula sempre foi assim. O Lula que disse que admirava o Hitler numa entrevista da Playboy lá em 1980, e entrega toda vez que fala sobre esse caso o quão antissemita que ele é, né? Embora o pessoal da esquerda adore dizer que nazistas são os outros, que fascistas são os outros, eles que adoram o Getúlio Vargas, que era abertamente fascista, que adorava o Mussolini, que trocava cartinha com o Mussolini, que adotou muitos dos princípios do Mussolini aqui no Brasil, né? Coisas que nem a Itália mais aplica isso, né? Como a CLT, por exemplo. Aqui no Brasil continua tudo, porque o idiota do gordinho suicida brasileiro trouxe essas ideias terríveis do fascismo aqui para o Brasil, né? Enfim, o Israel fechou a embaixada e o consulado no Brasil e a Ucrânia, um site ucraniano incluiu o Lula entre os inimigos do Estado da Ucrânia, tá? Eu gostaria muito que isso desse alguma coisa, infelizmente eu só acho que vai dar mais adiante. Então lembrando, isso daqui não é um site do governo ucraniano, tá? É um grupo de ucranianos que está fazendo uma lista das pessoas que estão jogando contra a Ucrânia nessa guerra, porque vocês sabem, vai ter retorno nisso daí. Eu não tenho dúvida que vai ter retorno. Os justos sempre vão ser vingados no final, né? Então vai ter esse negócio, mas não vai ser agora, vai ser mais para frente, infelizmente. Provavelmente o Lula morre antes disso. Mas o Lula foi colocado na lista de inimigos do Estado da Ucrânia, o que faz muito sentido. O Lula claramente ficou do lado do Putin, né? Ele gosta de dizer que não está nem de um lado nem de outro, que ele quer a paz e coisa e tal, mas foi lá lamber o saco do Putin em Moscou e em momento algum se dignou a ir na Ucrânia, a visitar Kiev, a ir lá para ver como é que está a situação do outro lado. Então não, ele está claramente do lado do Putin, né?
Um absurdo esse tipo de coisa, e o que eu atento para vocês é isso, o pessoal da isentosfera, o pessoal prudente e sofisticado da Faria Lima, acordem. Bolsonaro é a única saída que a gente tem para acabar com esta porcaria. Se continuarem deixando o Alexandre de Moraes no modo de autopreservação que ele está, ele vai querer venezuelizar o Brasil, vai jogar a gente sentadinho no colo desse pessoal do eixo do mal. O Brasil vai se ferrar e vai se fuder pelos próximos 200 anos, não tenha dúvida. O que está acontecendo hoje, esquece essas porcarias que está acontecendo aqui no Brasil. Ah, que vai acontecer isso, que tem inflação, roubo, não sei o que lá, coisa e tal. Isso sempre teve no Brasil, isso vai continuar tendo, não é como se fosse muito importante. A guerra da Ucrânia, a guerra de Israel, são os eventos que vão definir como serão os próximos 200 anos da humanidade. E se a gente ficar do lado errado, a gente vai se fuder por 200 anos, como nos fudemos nos últimos anos por conta de ficarmos do lado dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, né? Espero que o pessoal esteja acordado para isso, perceba o tamanho do problema que é esse senhor infeliz, ter colocado esse idiota completo na presidência da República. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.